Queremos engrandecer a Tua palavra. Queremos a Tua palavra. Queremos exaltar a Tua palavra. Porque ela é poderosa para salvar as nossas almas. Senhor, guarda-nos das aves do céu. Que as aves do céu não venham roubar a Tua palavra. Amarra o valente. Feche a boca do leão. Amaldiçoa a serpente, assim como Tu amaldiçoou no jardim do Éden. Humilha como Tu humilhou na cruz. Senhor, que o Teu sangue possa cobrir as palavras que saírem da boca da menina. Porque o sangue que foi derramado não foi de touro nem de bode. Foi o precioso sangue do justo Jesus Cristo. Também, Senhor, nos guarda da soberba. Tenha misericórdia de nós. Nós te pedimos e te agradecemos com ações de graça. Em nome do Senhor Jesus, aquele que vive e que reina para todo sempre. Aleluia. Amém. Escrevi aqui a lápis. Não dá pra ver direito. Na direção da luz. É porque eu escrevi a lápis. Você tá aqui? Porque eu escrevi com lápis. Não, dá pra ver daqui, ó. É porque tá com lápis os negócios. Tinha essa cadeira aqui. Esqueceu? O óculos. Queria ler com os irmãos 1 Timóteo 2, 1 e 3. Dois, um. Timóteo 2:1. Acharam? Antes de tudo, pois, exorto que use a prática de súplica, oração, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens. Aí pula pro 3. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Então aqui em Timóteo, nós vemos 4 classes, né? Se eu posso falar 4 aspectos de oração, 4 classes, 4 níveis, que fala da oração, súplica, intercessão e ação de graças. Quando a gente fala de oração, a gente fala de uma vida com Deus, né? De oração, a gente também fala de uma intimidade ao falar com o Senhor. A oração é uma intimidade, é um falar com o Senhor, você com Deus, né? Nós temos, quando a gente fala em orar, né, em falar com Deus, a gente trata íntima e diretamente com Deus. Nós temos também
Em Lucas 18:1, ele fala o seguinte. Lucas 18:1, ele fala. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Ou seja, orar crendo com fé. Orar por todos os santos, orar pedindo por todas as coisas. Então nós devemos ter uma vida, não é apenas orar e você falar ou orar durante a reunião, mas é uma vida diária com Deus, né? O Senhor fala orar sem cessar. Então nós devemos exercitar o nosso espírito nesse orar sem cessar. Não é somente o orar na reunião, né? É uma vida diária que você pede ao Senhor, você expõe os seus problemas ao Senhor, você no seu íntimo mostra para o Senhor aquilo que você quer. Algumas pessoas falam assim que a gente não precisa pedir porque Deus sabe os nossos desejos. Nós precisamos pedir. Nós precisamos pedir, falar para o Senhor, ó Senhor, aqui é isso, esse é o meu problema, aquele é o meu problema também, aquele é o problema do irmão, o irmão precisa disso, eu preciso daquilo, porque o Senhor precisa que a gente peça a Ele para que Ele faça. Deus sabe o que a gente precisa, Deus sabe o que a terra precisa, mas Ele não vai fazer sem antes nos prostrarmos, nos humilharmos a Ele e pedirmos, né? Na súplica, eu vou falar dessas quatro classes, mas é claro que a gente não vai ficar orando assim, agora eu estou intercedendo, Senhor Jesus, agora eu estou suplicando, agora eu vou fazer ação de... Não, mas eu vou falar só dos aspectos para a gente saber quais são os aspectos que tem. Na súplica, né, a gente pode ler Daniel 9, do 3 até o 19. Quem quiser, quem achar, pode ler. 3? Daniel 9, do 3 ao 19. Quem achar pode ler. Voltei o rosto ao Senhor Deus para buscar com o coração de súplica, com jejum, quando de sapo precisa. Porém, o Senhor meu Deus, confessei e disse, ó Senhor, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para que com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Entendeu? Tá 19? Então, Temos pecado e cometido iniquidade. Procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. 6. E não demos ouvidos aos seus servos, os profetas, que o nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes, aos nossos pais, como também a todo o povo da terra. 7. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, para a nós a coroar de vergonha, como hoje se vê aos homens de Judá, os moradores de Jerusalém, todo Israel, quer o de perto, quer os de longe, em toda a terra, por onde os tens lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. 8. Ó Senhor, a nós pertencendo a corar de verdade, né? De vergonha aos seus reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. 9. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nos tempos rebelde contra ele. agora pula para o 17.
Agora, pois, ó Senhor nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado, faz resplandecer o rosto por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve. Abre os olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas injustiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e age. Não te retarde por amor de mim mesmo, de ti mesmo. Ó Deus meu, porque a tua cidade e teu povo são chamados pelo teu nome. Então aqui Daniel quase que faz um pedido insistente. Ele se humilha ao Senhor, né? Ele, em desespero, ele quase que, podemos falar que ele implora, né? Pelo povo. Então esse é um pedido de súplica, né? Também vemos a intercessão, né? Que quando a gente intercede, a gente entra na causa da pessoa, né? E pede pelo Senhor, intercede por uma pessoa, intercede pela vida da pessoa. Então a gente vai ao encontro com o Senhor, né? E vai em confronto com Satanás, pela nossa intercessão por alguém. A gente pode ver também a parte de intercessão em Êxodo 32, do 30 ao 35. Como eu já falei, não é que agora a gente vai orar, né, pensando que eu estou fazendo assim, ou agora eu estou fazendo assado, de uma forma mecânica, mas é mais para a gente compreender as nossas orações. 32, do 30 ao 35. Pode ler? No dia seguinte, disse Moisés ao povo. Isso aqui é o Moisés intercedendo pelo povo. Vós cometeste grande pecado, agora porém subirei ao Senhor e porventura farei propiciação pelos vossos pecados. Ou seja, Moisés vai pedir, vai interceder pelo pecado do povo ao Senhor. Tornou Moisés ao Senhor e disse: ora, o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado e não risca-me. Se não risca-me, peço-te do livro que escreveste. Então disse o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Vai agora e conduz o povo para que onde te disse, eis que o meu anjo irá adiante de ti. Porém, no dia da minha visitação, vingarei neles o seu pecado. Então, e no outro, a outra face de oração é ações de graças, né, que é louvar o Senhor pelas suas muitas misericórdias. Geralmente quando a gente ora, a gente agradece já ao Senhor porque por tudo que Ele vai fazer, né? A gente ações de graça também vem com muita fé, porque às vezes o Senhor nem fez e você já agradece. Às vezes o Senhor não fez e você agradece, porque o Senhor é tão misericordioso, né? Às vezes a gente quer uma coisa, mas o Senhor não quer e a gente agradece porque a gente prefere a vontade do Senhor, porque a gente sabe que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Então, assim, nós precisamos ter, o importante é que nós precisamos ter uma vida de oração com o Senhor, né? O Senhor pede para que nós possamos orar sem cessar, orar em todo tempo. Em Tiago, ele fala, se tiver alguém doente, né? Chame os presbíteros da igreja, unge com óleo, ora por ele. Então o Senhor pede também para que a gente interceda, para que a gente ore pelos doentes. Em Timóteo também ele fala que é para que a gente até leu no início, né? Que ele fala, ore em favor de todos os homens, né? E a gente vê também Paulo orando não só pelas pessoas, pelas nossas vidas cotidianas, a gente vê Paulo orando pela vida espiritual dos irmãos. Vamos ler Colossenses 1, 9, 12, para vocês entenderem. Do 9 até o 12. Posso ler?
Pode ler? Show? Hã? Você quer ler? Colossenses 1, do 9 até o 12. Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós, de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, edificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborando em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade com gozo, Amém. dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos da luz. Amém. Então aí você vê Paulo intercedendo pela vida espiritual dos irmãos, né? E dando graças ao Senhor por ela. Então assim, nós temos que orar, né, por tudo. Nós temos que orar pelas nossas vidas, pela nossa vida espiritual, pela palavra. Também tem, Paulo fala, eu não lembro onde, que ele fala que ele intercede pelos irmãos e também pede para que os irmãos intercedam por ele, para que no abrir e fechar da boca dele saia a palavra da verdade. Você sabe onde é, Silvio? Que Paulo fala para que também interceda por ele, para que no abrir e no fechar da boca dele saia a palavra de sabedoria. Enfim, então assim, nós precisamos estar atentos e orar por todas as coisas, né? Orar por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado pela nossa vida, para que nossa vida esteja de acordo com aquilo que o Senhor quer. Mas nós precisamos compreender uns aspectos, entender qual deve ser mesmo, assim, o nosso nível de oração. Porque a gente pode orar pelas pessoas, por exemplo, eu posso orar para que eu tenha um bom emprego, posso, amém. Eu posso orar para que nesse emprego eu seja luz, amém. Eu posso orar para a minha família, amém. Eu posso orar para que a vida espiritual dos irmãos o Senhor eleve, amém. Eu posso orar para um monte de coisa, mas existe algo, né, que o Senhor nos deu e que o Senhor nos constituiu para fazer, né? Existe algo pelo qual realmente nós devemos tomar como nossa vontade para que a gente ore, né? Antes disso, eu preciso que a gente entenda algumas coisas. Vamos ler Efésios 1, 19 e 21. Efésios 1, 19 ao 21. Vai falar da ascensão do Senhor Jesus. E é onde, no caso, ele está agora. Qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, e segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo-se assentar à direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e de todo nome que se possa referir, que não só no presente século, mas também no vindouro. Então aqui está falando da ascensão do Senhor Jesus, que o Senhor Jesus, ele está acima de todo principado e potestades e está nos lugares celestiais. Em Efésios 2, 5 e 6 fala assim, ó, logo um pouquinho mais à frente. Estando nós mortos, aí vai falar da nossa posição celestial. Essa aqui é a posição da igreja. Algo que a igreja precisa compreender. Né? Às vezes a gente ora, porque para a gente orar, esse aqui é algo muito importante. A gente compreender da onde é que a gente ora, né? Da onde é que a gente batalha. Porque às vezes a gente quer orar aqui da terra e achar que a gente está na terra e viver essa vida da terra e orar na terra, a gente vai perder. Para a gente poder batalhar contra principados e potestades, a gente tem que compreender que a gente está nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Amém? Então olha aqui que fala. E sempre que a gente for orar, a gente tem que compreender que a gente está nas regiões celestiais e tomar posse dessa posição. Porque às vezes a gente cai e fica por lá mesmo. O inimigo vem falando que você está na terra. Que tem aqui, tem o chá que você esqueceu ligado, tem não sei o que, tem os problemas, tem isso aqui. Você é derrotado. Você não ora, você se abate, você fica para baixo, não desfruta da presença do Senhor, fica por isso mesmo, vai para casa desse jeito. Então assim, quando a gente compreende que a gente está nas regiões celestiais, nada que está na terra nos importa, a não ser a vontade do Senhor. Naquele momento ali, ó, batalhar pela vontade do Senhor. Amém? Então, ó,
5. Efésios 2. Efésios 2, 5. Estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então a igreja está nos lugares celestiais em Cristo Jesus, acima de principados, porque Cristo, quando a gente lê lá, está acima de principados e potestades. Então a igreja está acima de principados e potestades em Cristo Jesus. Ali ela batalha contra, como fala lá em Efésios 6, né? Efésios 6:10. Fala que nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra principados e potestades que estão nas regiões celestiais. Então nós podemos batalhar contra principados e potestades quando nós estivermos nas regiões celestiais. Então quando compreendemos que nós estamos nas regiões celestiais, né, a gente compreende essa batalha e dali a gente começa a batalhar. A oração é uma batalha. A gente vê que às vezes a gente tá um dia que a oração vai lá no alto, outro dia a gente está para baixo. Por quê? Porque é uma batalha constante. Todo dia Satanás vem e te enche de mentira. Você precisa abandonar aquilo ali, né? Repreender o maligno, tomar posse da sua posição celestial e batalhar, né? Batalhar contra principados e potestades nas regiões celestiais. Nós estamos acima. Às vezes a gente parece que a gente está até abaixo, né? A gente ora como se a gente estivesse abaixo. Aí ele nos subjuga. Aí ele nos comanda, ele nos governa a situação, governa a reunião. Mas quando nós percebemos que nós estamos acima, aí nós estamos batalhando contra principados e potestades, aí ele perde. Aí o Senhor toma o seu lugar, porque você sabe a sua posição, você sabe onde o Senhor te colocou para batalhar, porque o Senhor te colocou para nada lá. Né? O Senhor te colocou ali para você batalhar contra principados e potestades. Com a sua oração você batalha contra principados e potestades, você se põe contra as trevas. Né? E o Senhor ali começa a agir. Daniel 10, acho que é 1, fala dessa batalha, que Daniel, a gente podia orar, a gente podia ler. A gente pode ler. Daniel 10, eu acho que é do 1. Fala que Daniel orou, né? Ele viu algo do Senhor e ele pediu ao Senhor uma resposta, uma oração. Ele orou para que o Senhor trouxesse revelação para ele. E o que acontece? Ele ficou 21 dias orando, né? Mas aí quando o mensageiro, né, o anjo veio trazer a resposta, ele disse que desde o primeiro dia que Daniel orou, o Senhor já deu a resposta, mas ficou no ar, porque estava lá a batalha, né? Satanás não permitiu que aquela resposta ali descesse. E como Daniel persistiu em oração, aí o Senhor, Deus enviou Miguel e seus anjos para que pudesse ajudar, acho que é Gabriel, né? A pelejar contra a principal de potestade, para ele descer e entregar a revelação a Daniel. Cadê Daniel? Deixa eu achar Daniel aqui. Alguém pode ler Daniel? Do 1 ao 21. Não, porque aí, esse é interessante, porque assim, aqui vai falar exatamente dessa batalha. Porque às vezes a gente ora e a gente quer que a resposta chegue hoje, às vezes chega hoje. Às vezes a gente ora, demora para chegar e a gente para, esquece de orar. Mas, porque o que acontece? Quando o Senhor às vezes quer dar essa resposta, Satanás quer impedir, porque essa resposta vai mexer com o império das trevas. Essa resposta vai trazer uma revelação que vai mexer, que vai abalar esse império. Então ele vai se colocar contra essa resposta. Aí a gente deixa pra lá e fica por lá. Entendeu? Fica no ar, não sei se volta, não sei como é que é, ele guarda no bolso. Eu não sei o que acontece, mas não vem. Se Daniel tivesse desistido, ele não teria essa revelação. Mas Daniel pelejou, batalhou, como? Orando. Não se contaminou, jejuou, fez tudo ali, ó. E o Senhor trouxe a resposta. E o anjo falou o que aconteceu, essa batalha. Enquanto ele orava, estava batalhando lá para descer com a resposta. Aí Deus enviou Miguel e seus anjos, é isso mesmo, Miguel e seus anjos, para que ele vencesse. Miguel deu uma surra no império das trevas e conseguiu descer. Rafael ou Miguel? Foi Miguel, né? Miguel. Deu, gente, foi. Pode ler Daniel 1 e em diante.
No ano terceiro do reinado de Jonaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor a entregou nas suas mãos a Jonaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. Aí ele os levou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro dos seus deuses. E disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres, jovens, em quem não houvesse defeito algum, formosos de aparência, e instruídos em toda sabedoria e sábios em ciências, e entendidos no conhecimento, e que tivessem habilidades para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. E o rei lhe determinou a ração de cada um, da porção... Não é isso não. É Daniel 10. Desculpa, foi eu. Tá no comecinho da história. Oh, tá muito tão bem. No capítulo 1. Não, tudo bem. Eu falei, eu acho que eu confundi. Ai, de novo. Vai lá. Do 3 em diante. Do 3 ao 21. Do 3. É 10, do 3 ao 21. Manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas. E no dia 24 do primeiro mês eu estava à borda do grande rio Idequel. E levantei os meus olhos e olhei, e vi um homem vestido de linho, e os seus lombos cingidos com ouro fino de Ufaz. E o seu corpo era como turquesa, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés como cor de bronze assacalado, e a voz das suas palavras como a voz de uma multidão. E só eu, Daniel, vi aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram. Não obstante, caiu sobre eles um grande temor, e fugiram, e escondendo-se, Fiquei, pois, eu só, e vi esta grande visão, e não ficou força em mim, e transmudou-se em mim a minha formosura, em desmaio, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo a voz das suas palavras, eu caí com o meu rosto em terra, profundamente adormecido. E eis que uma mão me tocou, e fez que me movesse sobre os meus joelhos, e sobre as palmas das minhas mãos. E me disse, Daniel, homem muito desejado, está atento às palavras que te vou dizer, e levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. E falando ele comigo, estava a palavra. Eu estava tremendo. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. Amém. E eu vim por causa das tuas palavras. Amém. Mas o príncipe do reino da Pérsia Aí, se pôs defronte de mim 21 dias. Aí, E eis que Miguel, um Miguel. dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. E falando ele comigo essas palavras, abaixei o meu rosto e umedeci. Continua? É 21? Chega tá. no 21? E eis que uma como semelhança dos filhos dos homens me tocou os lábios. Então abri a minha boca e falei, e disse àquele que estava diante de mim, Senhor meu, por causa da visão, sobrevieram-me dores, e não me ficou força alguma. Como, pois, pode o servo deste meu Senhor falar com aquele meu Senhor? Porque quanto a mim, desde agora, não resta força em mim, e não ficou em mim fôlego. E uma, como semelhança de um homem, me tocou outra vez e me confortou, e disse, não temas, homem muito desejado, Pai seja contigo, anima-te, sim, anima-te. E falando ele comigo, esforcei-me, disse, fala, meu Senhor, porque me confortaste. E disse, sabes por que eu vim a ti?
e tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. E saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declararei o que está escrito na escritura da verdade, e ninguém há que se esforce comigo contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. Então, a gente vê aí uma batalha, né? Uma batalha de resposta, uma batalha. Então, a gente precisa compreender que a nossa oração, que nós estamos aqui para essa batalha, para vencer, né? Porque assim, o Senhor tem algo para nos mostrar. O Senhor tem algo para nos mostrar porque Ele quer que a gente faça algo, né? Então, nós precisamos orar para que venha essa revelação do Senhor. A gente precisa entender. Então, assim, a gente precisa compreender que, então, nós temos um ambiente celestial, nós estamos nas regiões celestiais. A igreja, ela tem um ambiente celestial, né? Quando a gente fala da escada de Jacó, que liga o céu com a terra, os irmãos conhecem essa coisa? Gênesis, vou ler. Fala que a igreja tem o ambiente celestial, fala desse ambiente celestial. Jacó 28, nada a ver. Gênesis 28, do 10 ao 12 fala: partiu Jacó de Barseba e seguiu para Arã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou, eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava... subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, de Isaque e de Jacó. Vou pular para o 15. 16. 16. Despertado Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. E temendo disse: quão temível é este lugar, a casa de Deus, a porta do céu. E em João 1,51, ele fala assim, Jesus. E acrescentou: em verdade vos digo que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. No caso, sobre Cristo. Então, essa escada que liga o céu com a terra é o próprio Cristo. Então, a igreja tem esse ambiente celestial. E Cristo traz a vontade dele, né? Quando ele liga o céu com a terra, quando a igreja é encabeçada por Cristo, a igreja tem um ambiente celestial. E neste ambiente celestial que Cristo vem, ele traz a sua vontade para nós. A igreja precisa compreender essa vontade e orar por essa vontade. Deus, ele tem algo para fazer. A igreja como um ambiente celestial, a igreja como estando nas regiões celestiais, ela batalha para que o Senhor haja. Né? A gente podia dizer assim que Deus faz todas as coisas, né? E assim, Deus podia simplesmente pegar e fazer o que Ele quer fazer, mas Ele não pode fazer dessa forma, né? Ele precisa que o homem queira que Ele faça algo, né? Deus tem uma vontade e a vontade do homem, o livre-arbítrio que o homem tem que estar de acordo com o que Deus quer. Porque aí sim, ele pega e ele faz a vontade dele de acordo com quando o homem, no caso, ora. O Senhor em Mateus 16, 18, ele dá as chaves do reino dos céus. Ele fala: dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus. O que desligares na terra terá sido desligado no céu. Então, assim, a igreja, ela tem essa chave, né, que no caso é a oração, que liga e desliga na terra. Que liga o que... Não é que a igreja vai orar e vai fazer algo que ela queira. Não. Vai brotar do próprio Senhor algo para ligar. Como, por exemplo, aí a igreja vai falar, vai orar para o Senhor ligar algo, e aí no céu o Senhor liga também. A igreja na terra vai ligar algo, vai desligar algo, e no céu Deus vai desligar também, porque o Senhor se dispensa por meio dele mesmo para o seu corpo. Vamos ler isso que eu estou falando em Mateus 18, 18 a 20. 18 a 20. 18, 18.
Aleluia. Amém. Em verdade, pode ler? Em verdade vos digo que tudo que ligares na terra terá sido ligado no céu, e tudo que desligares na terra terá sido desligado no céu. Em verdade também vos digo que se 2 ou 3 sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, se-lhe-á concedido por meu Pai que está no céu. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Esse versículo 20 fala, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Quando tem 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, ali o Senhor está. E ali o Senhor se dispensa. O Senhor fala que Deus age por meio de todos, certo? Então, assim, Ele dispensa a sua vontade para os seus filhos. Né? Quando a gente tem tido essa experiência de, às vezes, nós estamos orando, né? E alguém começa a orar por algo que a gente sente ser do Senhor. E todo mundo começa a interceder naquela direção ali. Porque o Senhor, estando no nosso meio, Ele dispensou algo para alguém. E aí, naquele momento, a igreja compreende, né, que aquela vontade ali, algo que aquela pessoa está orando, veio do Senhor e ela começa a interceder junto. Então a igreja precisa compreender, né, que o Senhor age por meio de todos. Então nesse momento de oração, quando alguém está orando com graça sobre um aspecto do Senhor, a igreja precisa ir junto, dando amém, porque aquela é a vontade do Senhor. Então a igreja orando, como o Silas até leu, né, ela não que o Senhor não que o Senhor não faça a vontade dele, né, porque a igreja está orando, mas o Senhor, Ele está fazendo, a igreja está pedindo, porque foi o Senhor mesmo que colocou ali naquele momento. Então a igreja, ela ora para que o Senhor possa agir. Em Ezequiel, deixa eu ver se é Ezequiel. Em Ezequiel 36, 37, o Senhor fala que quer multiplicar a casa de Israel, mas que isso, Ele espera primeiro que ele seja solicitado para poder fazer. O Senhor já tinha o desejo de multiplicar a casa de Israel, mas Ele primeiro espera que Israel vá até Ele e peça que isso aconteça. Então, assim, o Senhor tem um desejo conosco de cumprir a sua vontade, de avançar em cada localidade, né? A gente fala do propósito do Senhor, né? E o Senhor tem a realizar cada igreja alguma coisa, né? Ele tem um propósito dele, não é que agora que a gente do Rio de Janeiro vai fazer tudo que o Senhor quis. Não, o Senhor nos colocou em uma posição. Então Ele tem que dispensar algo para nós, nós precisamos fazer esse algo. Então, assim, a gente precisa pedir ao Senhor que Ele libere a sua palavra, que Ele libere a sua verdade, que Ele ache caminho em nós, que Ele mostre para nós o seu propósito. Essa vida que a gente fala de oração, vida de comunhão, é onde que a gente, cada vez mais, a gente compreende a vontade do Senhor. Né? Quando a gente está aqui orando, o Senhor vai dispensando um assunto na oração, que a gente, se estiver atento, a gente percebe que aquela ali é a vontade do Senhor. Por exemplo, a gente vai, vamos dizer, né, que a gente está orando para que o Senhor alcance algo em nós e repreenda todo espírito de divisão, e aí a igreja toda começa a orar para repreender o espírito de divisão, liberar a sua palavra. Então você já percebeu que ali o Senhor moveu. Então quando você também for orar na sua casa, você ora pelo propósito do Senhor. Tem essa oração coletiva que a igreja faz, mas tem a oração individual na nossa casa, de orar pelas coisas do Senhor, de orar para que o Senhor estabeleça aquilo que Ele quer, de orar para o Senhor fazer a vontade dEle. Como foi onde que você leu que a igreja, aquele de aplanar o caminho? Isaías 40. Isaías 40, né? Que fala, ele fala que foi Isaías 40? 40, versículo 20. Então, nesse Isaías 40, ele fala que João Batista, ele preparou o caminho para o Senhor. Então, assim, é a mesma coisa que a igreja faz. A igreja prepara o caminho para o Senhor. A igreja ora para que o Senhor possa se mover. O Senhor pode, como eu já falei, fazer todas as coisas. Mas Deus fez um homem com livre-arbítrio.
Então o homem precisa, na eternidade futura, a vontade do Senhor vai estar, a vontade do homem vai estar mesclada com a vontade do Senhor, né? O homem vai fazer a vontade do Senhor porque ele vai querer fazer, né? Porque ele vai ser transformado para isso. Mas hoje em dia ainda não. Quando o Senhor faz o homem, ele faz o homem para que, o desejo do Senhor é que nós desejemos essa vontade dele. Mas a gente precisa querer, a gente precisa buscar, falar para o Senhor: Senhor, faça a sua vontade. Senhor, usa-nos para que a gente possa fazer e cumprir a sua vontade, né? Se colocar para as coisas que o Senhor tem nos dado. O Senhor tem nos dado muitos assuntos, não nossos, né? Nós temos orado por muitos assuntos, não nossos, assuntos que o Senhor tem colocado a nós, né? E quando a gente ora para o Senhor, para que Ele mostre a sua vontade, o Senhor vai nos mostrando. Cada vez mais nós vamos tendo intimidade de oração com o Senhor, que cada vez mais nós vamos ficando sensíveis à voz do Senhor e orando ainda mais por aquilo que o Senhor nos dá. Em Mateus 33 fala que busca o reino em primeiro lugar e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Então, assim, quando a gente busca as coisas do Senhor, né, a gente se dedica também às coisas do Senhor. A nossa vida começa a se moldar pelo Senhor. Não que agora a gente vai parar de trabalhar e agora a gente vai viver na igreja. Não. Mas a gente vai começar a consagrar a nossa vida àquilo que a gente ora. Né? A gente ora para que o reino do Senhor seja estabelecido, para que ele avance. Mas aí quando você começa a orar, você começa a viver essa realidade. No seu trabalho, você vive para expressar esse reino. Na sua casa, você vive para expressar aquilo que você ora. Você começa a orar, a ter essa vida de oração, e o Senhor começa a se dispensar, começa a te falar o que Ele quer, e você vai se constrangendo à vontade do Senhor. E a sua vida vai sendo modificada a isso. Então, assim, que o Senhor possa nos mostrar, né, e que nós possamos compreender que o Senhor tem nos dado essa responsabilidade. Não se trata de quantas vezes a gente vai orar, mas do peso da nossa oração tem para o Senhor, né? O peso de realidade que a nossa oração tem para o Senhor. Então que o Senhor possa nos mostrar para que a nossa oração mude e seja com realidade de peso para o Senhor, para a vontade do Senhor, para o estabelecimento da vontade do Senhor.